Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui em nossa web Rádio Estação da Luz, no nosso programa Energia do Bem-Estar, para começar essa manhã com essa energia boa, pensamentos bons, para que nosso dia e nossa semana seja proveitoso. E vamos novamente retomar um tema, há muitas moradas na casa do meu pai, fenômeno UFO, o OVNI aqui no Brasil, né? Mas antes queríamos agradecer aqui os nossos parceiros que estão na transmissão em conjunto, o Coromandel, Espírito de Minas Gerais, a presença do amigo Hernani, na Rede Doutrina Espiritismo Brasil Rio de Janeiro, a amiga Andréia, nossa parceira a Rádio Rio de Janeiro 1400, do Rio de Janeiro, e o próprio apoio espiritual Ramos das Neves, do Alto Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Ismael. Né? E assim podemos agradecer esses parceiros e divulgar as bem-aventuranças que nós sempre trazemos aqui, analisando temas do Evangelho, da doutrina, né? E até temas relacionados com outras coisas, para esclarecer o que o movimento espírita, o que a doutrina espírita tem a falar a respeito. Né? Hoje nós estamos aqui novamente com nosso companheiro James Ney, que é conferencista espírita do estado da Bahia. Ele tem várias atividades que nós citamos a semana passada, né? E hoje, atualmente, ele é fotógrafo, documentarista e publicitário. Né? Mas teve várias atividades de coordenação, Centro Espírita Humberto de Campos, né? A obra Gênesis, estudo da obra Gênesis. Né? Então, ele já é um companheiro de longa jornada aqui, estando conosco nesse caminho da doutrina. Né? Bom dia, James, tudo bem? Bom dia, Davidson. Bom dia, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine as nossas almas. E vamos aproveitar também e dar um bom dia aqui ao pessoal que está chegando, a Sandra Souza, a Elinice Cavalcante, que está aqui conosco, nossa companheira de muitos anos, também companheira aqui da rádio, vai ter um programa logo após o nosso aqui, e sempre trazendo temas e pessoas interessantes para debater, né? E vamos lá, hoje, para a gente aproveitar o tempo, semana passada a gente falou um pouquinho, né? Só para dar um refresh para o pessoal, das muitas moradas, as bases da doutrina, né? Da explosão que deu origem do universo, né? De acordo com a ciência, as diversas estrelas e galáxias. A gente sabe que o universo são bilhões, né? Cada constelação não, cada sistema, né? Tem vários planetas e assim por diante, tem milhares de planetas rodando em torno de algumas estrelas, né? E assim por diante, são bilhões e bilhões de galáxias com milhões ou bilhões de planetas, né? É uma coisa que a gente não dá para mensurar na nossa cabeça, né? Então, a diversidade das estrelas, nós falamos, e a geração nova, né? Que são chegados os tempos, como a Gênesis falou. Né? Então, só para dar um resumo do que nós falamos semana passada, o James expôs aí para a gente.
E hoje, sem delongas, eu te cortei, você não falava, não, deixa para o próximo capítulo, né? Então, hoje nós íamos falar um pouco mais, realmente, da ufologia, dos casos que acontecem, a relação com a doutrina espírita, qual a explicação, né? E eu te cito sempre, eu li os livros do Pedro de Campos, que ele é um autor espírita que aborda muito esse tema, né? Então, quem tiver curiosidade, lê os livros de Pedro de Campos. E James, vamos começar. Você ia contar um caos, né? Acontecido, Causuística. um caos, como diz o pessoal do interior, né? Do Onilson Pátero. Então, o que, que aconteceu realmente? Vamos entrar nos detalhes, alguns casos, para a gente começar a ilustrar aquilo que a gente falou. A Bom dia, palavra está meus contigo. queridos. Eu acredito que esse programa tem que ter o capítulo 3, que é Então vamos muito fazer. profundo. O Pedro de Campos e o general engenheiro e professor Moacir Uchoa foi um dos vultos mais renomados entre os pioneiros da pesquisa ufológica do Brasil. E seu trabalho teve reconhecimento internacional. Era igualmente o general Uchoa, engenheiro, um pensador espiritualista, espírita, né? Um grande erudito na área da parapsicologia e fenômenos paranormais, tendo sido o sujeito. Ele teve contatos imediatos de terceiro grau na cidade, em Goiás, na fazenda Vale do Rio do Ouro, nos anos de 1968 a 1972. E o general Moacir Uchoa, naquele período da ditadura, ele iria publicar uma obra cujo título do livro se chama A Parapsicologia e os Discos Voadores. O general Moacir Uchoa, naquela época, participou de forma direta e também indiretamente de um dos casos, de uma casuística chamada, que foi a experiência de Onilson Pátero. Antes de entrar na casuística, no caso de abdução de Onilson Pátero, dando uma prova incontestável da existência de civilizações, de seres extraplanetários. Naquela época, por volta do ano de 1973, Onilson Pátero, ele era um representante comercial no estado de São Paulo. Ele saía da cidade de Catanduva, no seu Opala azul 4 portas, por volta de 1973, né? E por volta de meia-noite, já era tarde da noite, ele, em seu Opala, dirigindo, né? Ele vê um rapaz de aproximadamente de 1,75 m a 1,80 m. Eu vou parar aqui a pausa para uma consideração que me faltou. Eu estou contando a história de Onilson Pátero, que é dentre milhares e milhares de contatos imediatos de terceiro De grau. casos que existem. São milhões de casos, desde o homem de Neandertal, desde as civilizações mais primitivas da humanidade, já tinha contato visual de civilizações, de seres que viajam acima da velocidade da luz através de campos gravitacionais e que já vinha mantendo um contato com a história da evolução das raças humanas. Então, são muitos. Então, eu só vou manter este caso, que foi tido como um dos casos que chamou a opinião pública mundial. A história de Onilson Pátero Deixa eu só vieram... centrar.
Antes de entrar na história, só fazer uma parte aqui. Inclusive a gente for ver históricos, documentários, programas, tem até no tempo das cavernas, como você citou, os desenhos que o pessoal identifica como astronauta, né? Que o pessoal gravou nas cavernas. Então, Exatamente, desde o tempo das cavernas tem. exatamente, né? O Hernani Guimarães, no livro, em uma das suas obras, ele fala sobre esses contatos. Mas, retornando à casuística que chamou a atenção da ufologia mundial na década de 70, e olha que era no período da ditadura, e que os agentes da CIA naquela época vieram dos Estados Unidos para investigar o caso Onilson Páttero. E ele estava em direção à sua cidade, Catanduva, quando, a aproximadamente 50 metros de distância, ele viu um homem, um rapaz, usando uma calça jeans, camisa polo, entre 1,70 m e 5,80 m de altura, rosto ovalado e de olhos azuis e orelhas um pouco pequenas, mas tinham a estrutura física de aparência humana. E ele perguntou para onde ele iria. Eu estou indo para Itajubi. E nesse momento, aquele rapaz entra no Opala, o Nilson tira sua pasta 007, como era conhecida, e coloca no banco de trás, e aquele rapaz vai conversando com ele. O que chamou a atenção de Onilson Páttero era a forma como ele sentava. Ele sentou enviesado e segurava na sua mão uma espécie de cigarreira, aquelas caixinhas que servia para acender um cigarro. Parecia, mas era uma caixa muito semelhante àquelas cigarreiras que os fumantes utilizavam. E o Nilson foi conversando com aquele rapaz, percebia que havia algo diferente. Ele tinha uma pele branca, olhos penetrantes, olhos azuis. E eles foram conversando. E na medida que eles conversavam, as horas avançavam, quando ele dizia: você está indo para onde? Eu estou indo para Catuvi. Eu também estou indo para lá. Eu posso te dar uma carona. No meio da estrada. Já era de madrugada e o Nilson para com ele em um posto de gasolina. Vai narrar o Nilson que, neste momento, ele desce do seu carro, do seu Opala, e se dirige a uma lanchonete. E o que chama a atenção de Onilson é que, quando este rapaz pede uma garrafa com água, ele coloca 2 dedos de água no copo e bebe. E o Nilson achou muito estranho, porque geralmente, quando você bebe um copo com água, você enche o copo, ou pelo menos a metade de um copo. Mas Bebe este inteiro, rapaz né? pegou a água e colocou só 2 dedos de água e bebeu. Mas ele não importou. Retornaram para o Opala azul 4 portas. E o Nilson, que era comerciante, tinha experiência de dirigir madrugada dentro, porque ele rodava o interior de São Paulo como representante comercial. Até que, no momento, eles foram conversando, e quando o Nilson iria formular alguma pergunta, o rapaz respondia antecipadamente que o Nilson iria Ia dizer. perguntar. Estava lendo os pensamentos dele. Lia os pensamentos dele. Quando ele deixa o rapaz, e ele faz uma viagem de 200 quilômetros, e diz: eu te levo à cidade aonde você quer ficar, que era Catanduva. E ele deixa o rapaz, e o rapaz diz: até logo, em qualquer momento vamos nos encontrarmos. E o rapaz foi embora, e o Nilson começou a perceber muito estranho aquele rapaz. Me parece que
a experiência de Onilson era uma experiência que mudou a vida dele e que, inclusive, Flávio Cavalcante, naquela época, que tinha aquele programa, convidou Onilson Pátero e que o governo de Geisel naquela época, não permitiu. O programa foi censurado porque foi algo que chamou a atenção da imprensa brasileira e da imprensa mundial. Os Então, militares não Onilson gostam de divulgar essas coisas, né? não Sempre gosta. E fecham. o Nilson continuou a sua viagem quando, de repente, após deixar esse rapaz, ele viu um foco de luz e ele achava que era um caminhão que estava vindo na sua direção, que ele iria bater de frente à luz alta. Ele imaginou que era uma luz alta de um caminhão e ele coloca a mão esquerda, o braço esquerdo na sua frente para se proteger do impacto. Mas o impacto não veio. Foi quando ele abre os olhos, ele percebe que o carro dele, o Opala, estava ficando transparente. Ele, dentro do carro, consegue ver o asfalto debaixo do seu carro, e ele vai narrar que o carro estava ficando totalmente transparente, o carro parou de funcionar, e ele olhava para aquele foco de luz, mas até então ele imaginava que era um helicóptero perdido. E ele vai dizer, eu sei o que é um helicóptero, eu já vi helicóptero. E até que, em um determinado momento, aproximadamente a 100 metros de altura, ele viu uma forma de 2 pratos. Era uma forma de um prato muito luminoso e foi descendo. Foi aí que ele disse, meu Deus, é o tal daqueles OVNIs que se fala, meu Deus, eu vou correr. Ele desceu do Opala e correu na posição inversa do disco daquele objeto voador não identificado e começou a correr. E ele narra que quando corria, parece que ele foi pego por uma língua de sogra, a linguagem dele, um cinto de energia segurava ele e ele foi arrastado e levado para dentro do disco voador. Ele não lembra absolutamente de nada da primeira abdução em maio de 1973. E ele foi achado tempos depois, horas depois, na estrada, não é? Por um policial rodoviário. Ele deitado na estrada, e o policial rodoviário pergunta a ele o que ele estava fazendo, e ele conta ao policial rodoviário que um disco voador tinha raptado ele, e o policial ironiza. Pois bem, passado praticamente um ano depois, ele vinha agora não mais no seu Opala, mas no seu Volkswagen, no seu Fusca 1974, não é? E, de repente, ele tem, mais uma vez, um ano depois, a sua experiência. E ele vai dizer, meu Deus, vai acontecer tudo de novo. Aí é que o mundo ficou estarrecido e a imprensa, na época, o governo americano e o governo brasileiro tentou ocultar a história de Onilson Pátero. E aí foi algo revelador que o general Moacir Uchoa, que era espiritualista, parapsicólogo, estudioso, estudou o caso de Onilson e chegou a uma conclusão incontestável de que ele tinha vivenciado essa experiência. Foi quando ele, pela segunda vez, é abduzido. O seu carro, o seu Volkswagen, o seu Fusca, fica translúcido, e a gente sabe que esses campos de forças emitidos por esses seres que detêm uma tecnologia de civilizações do tipo 3 ou de civilizações do tipo 4, que aí, se der tempo, eu vou falar de a teoria de Nicolau Cadaveste, que fala sobre as civilizações 1, civilizações 2, 3 e 4.
Então, Nós devemos estar na zero ainda, né? estamos na zero, que são os fósseis, que nós ainda trabalhamos com o petróleo. A civilização 1, não é? Para que vocês tenham ideia o que aconteceu com o Nilson Páter, a Terra detém ainda a tecnologia do petróleo. A civilização 1, na tabela de Nicolau Kadavesky, que foi um astrônomo russo e físico, ele vai dizer que a civilização 1 aproveita a energia total de seu planeta e que eles são capazes de controlar a Terra, as placas tectônicas, os maremotos, os furacões. Então, são civilizações que já conseguem controlar as forças telúricas da natureza do planeta. Ele vai dizer que a civilização... Eu estou falando isso para a gente encaixar a experiência de Dionísio Páter. Em que civilização extraplanetária vem visitando a Terra? A civilização 2, tanto o Nicolau Kadavesky como o Michio Kaku, no seu livro, tenho até esse livro aqui, O Futuro da Mente e a Evolução da Mente dos Alienígenas. Fantástico esse livro, do Michio Kaku. E ele vai falar sobre a mente desses seres que já atingiram patamares de evolução moral e tecnológica. E ele vai dizer que a civilização 3 são civilizações que já alcançaram um alto nível de evolução que é capaz de controlar as galáxias e aproveitar a energia dessas galáxias, como é que eu posso dizer assim, controlando os sistemas e mover planetas para outros sistemas. Imagine civilizações do tipo 3 que são capazes de alterar a rota do planeta, da sua estrela. É algo inimaginável que ele vai dizer. E, na minha análise do livro que eu estou escrevendo sobre a infinita diversidade de vida fora da Terra, eu falo sobre isso, que tanto o Michio Kaku como o Nicolau Kadavesky, ele vai falar da civilização 4, que seriam capazes de manipular as estruturas do universo em maiores e maiores escalas, envolvendo grupos de galáxias aglomerados e superaglomerados de galáxias e civilizações, além do tipo 3, que pode ter energia suficiente para escapar do nosso universo físico através de buracos no espaço. Então, quando os espíritos disseram ao senhor Allan Kardec que os espíritos puros já atingiram a evolução máxima acima da matéria, os espíritos na obra A Gênese, Galileu na obra A Gênese, vai afirmar que, à medida que o espírito vai intelectualizando a matéria vai se transformando na sua transformação. Então, eu diria, é uma hipótese, dentro dos estudos que nós estamos realizando nessa área da diversidade de moradas, a ufologia, a prova da existência de seres inteligentes, que essa civilização que manipula o universo é o que André Luiz vai dizer no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, os co-criadores em plano maior. E analisando este capítulo, co-criadores em plano maior, o que o astrônomo russo Nicolau Kadavesky e Michio Kaku diz que provavelmente a civilização do tipo 4 são seres que manipulam o universo, ou seja, traduzindo o que André Luiz diz, os co-criadores em plano maior, porque o criador é Deus. Portanto, dentro desta escala... Deixa eu só fazer um comentário, te interromper um pouquinho, Dino. Lembrando que muitas vezes quando Jesus falava, vós sois deuses, tudo que eu posso fazer, vocês podem, muito mais, nós não temos a dimensão do que Jesus estava falando, né?
como Kardec disse aí, que você Exatamente. falou, de eles manipularem as coisas do universo, né? Muito, Ajudando na muito. própria evolução do universo. Então, às vezes a gente não tem ideia de quando Jesus fala dos nossos potenciais, né? A gente fala, não, mas eu sou tão pequenininho, a gente tem mania disso, de se diminuir, né? Eu sou tão pequenininho, sou tão infeliz, tão imperfeito, né? Mas a gente tem que trabalhar os nossos potenciais, né? Bom, Ele dizia, né? Boa observação. Ele dizia: vós sois deuses, o universo está em você. Aquele pensamento lá no templo de Delfos, produzido pelas pitonisas, que são os médios, na antiga Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Porque tudo está você é dentro de parte você. integrante deste universo. Então, quando você se torna co-criador em plano maior, você vai manipular as energias que formam o universo bariônico, a matéria bariônica. Eu vou voltar para a história de Onilson, porque a gente vai concluir que é impressionante. Eu sou fã de Jornada nas Estrelas. E é um capítulo, um dos filmes de Jornada nas Estrelas, que certamente é baseado em pesquisas que os autores produzem. Há uma cena, meus amigos, que uma espécie de civilização extracorpórea, alienígena, invade a Enterprise e penetra na mente dos tripulantes, menos na mente de Spock. Não é porque Spock é de uma civilização visuniana e que tem uma mente mais ampliada, o Mais estado de preparada, né? consciência de Spock era maior do que o nosso estado de consciência. E essa forma de vida alienígena, ele não tem uma forma, é uma energia que penetrava no psiquismo, na mente dos tripulantes e se manifestavam. E uma dessas formas alienígenas se apossou de um dos tripulantes e travou um diálogo. Diálogo esse que é muito fundamentado sobre o que os espíritos nos dizem. Quem é você? E ele respondeu: nós, o mundo em que nós habitamos, não tem forma física. Nós precisamos de manter contato com outros tipos de civilizações que têm forma física. É o que a gente chama de, como é que eu posso dizer, de abdução ou de conexão com esses seres. E ele vai dizer, olha, eu não sei o que é sentir alimentação de estar preso num corpo físico, porque a nossa civilização não mais necessita de corpos físicos. E os espíritos vão dizer isso, que na medida que a civilização vai evoluindo, o espírito não precisa mais estar no corpo físico. Pois bem, retornando para que a gente abra para um questionamento de todos vocês. Então, deixa eu aproveitar só antes de retornar, dar um bom dia para a Lúcia, que chegou aí também um tempinho. Bom dia, Lúcia, né? A todos que estão aí nos ouvindo, que não se manifestaram. Vamos em frente. Então, o Nilson tem esse segundo contato. Ele é levado para esta nave espacial e lá ele percebe que é uma nave gigantesca e que essa nave era translúcida e que ele estava em uma sala de aproximadamente 15 metros, de 15 a 20 metros de diâmetro, esta sala, e que tinha pessoas sentadas em poltronas. Ele estava atrás dessas poltronas, sentado em uma cadeira, numa poltrona também, e quando ele é colocado nesta poltrona, ele é acoplado a esta poltrona, é colocado uma espécie de roupa em Onilson, uma espécie de capacete, e ele, lúcido, vendo tudo aquilo, e de repente ele percebe que um dos rapazes que aproxima dele era o Alex, porque aquele homem que há um ano atrás, que ele deu carona, se identificou como Alex,
E ele ficou mais tranquilo. Poxa vida, é aquele homem que eu dei uma carona um ano atrás, então agora eu estou mais tranquilo. É ele. E este homem, Viu que que há não um iam ano fazer o mal para ele, né? este homem se aproximou dele, não verbalizava como nós estamos verbalizando, porque essas civilizações, eles não gostam de ser chamados de alienígena, que isso é algo, vamos dizer assim, uma espécie de bullying, mas de seres interestelares, porque nós também somos alienígenas, somos estranhos e ainda de uma raça inferior, tipo zero ainda na Terra. Então, meus amigos, Bruta e violenta, como eles dizem. Eles não gostam de ter muito contato com a gente. É o e que a gente lê, né? vocês estão vendo aí, em pleno século XXI, uma guerra que está matando milhares de pessoas e abalando a economia planetária, porque essas civilizações mais avançadas, o tipo de estrutura econômica da economia não é centrada nessa economia de fósseis, de petróleo, não é? De dinheiro, é outra estrutura regida na ética, na moral, na espiritual. Então, o Nilson, esse homem que estava nesta nave, se comunicava com o Nilson através da telepatia ou da telecinesia, como vai dizer o general Uchoa, porque era através de um capacete. Mas um dos momentos mais impressionantes da história de Onilson é que ele percebe que a nave viajava numa velocidade muito grande e que esta roupa, este capacete, era para que ele não sofresse a interferência Do da deslocamento, né? velocidade da luz, da gravidade que a nave iria. E ele vai dizer que parece que ele estava pairando sobre o continente europeu. Mas houve um momento em que o Nilson toma um choque. Ele vê vários homens. Ele vê um senhor andando na nave e, de repente, ele vê ele próprio. Era a minha cópia, só que era a minha cópia de um ano atrás, usando as roupas do primeiro contato que eu tive. E eu fiquei assustado quando eu tive esse contato. O entrevistador da TV Universitária, em 98, onde o Nilson deu essa entrevista, e você, o Nilson, conversou com a sua própria, com o seu clone? E ele disse, não, eu fiquei extasiado, porque era eu, Paulo. Paulo era o apresentador do programa. Era eu, Paulo Nogueira. Era eu. Eu estava na minha sã consciência. Eu sou um homem que raciocina, eu sou um homem que tem um certo conhecimento. Era eu. E como é possível ele usando as roupas, o óculos, tudo a roupa que eu usei há um ano atrás, nesse primeiro contato. E aquilo me deixou confuso, quando, de repente, eu fui abduzido na cidade de Colatina, não é? De Catanduva, nesse segundo momento, nessa segunda abdução, e fui encontrado na cidade de Colatina a 1.205 quilômetros, no estado do Espírito Santo, em cima de uma serra. Passei por lá em dezembro. E eu pedi socorro, era de madrugada. Quando amanheceu, eu desci, fui a uma fazenda próxima, o dono da fazenda me perguntou se era ele que estava gritando de madrugada, ele disse que era, e ele contou a história de que ele tinha sido raptado pelo disco voador. O homem da fazenda e o empregado deu roupa nova a ele, porque ele estava todo molhado, assustado. O dono da fazenda ligou para o delegado da cidade de Colatina, e aí veio o prefeito, veio o delegado, veio autoridades políticas, a história correu à cidade de Colatina, ele foi levado para fazer consultas médicas em São Paulo e detectaram manchas
e a sua esposa iria dizer que o cabelo dele estava mudando de cor. E aí veio para psicólogos na época, para fazer a regressão de memória, para ver se o Nilson não estava Lembrava, criando esta ou questão, estava e forjando. vieram astrônomos e ufólogos de várias partes do mundo, e a imprensa ficou estarrecida. Então, meus queridos irmãos, dentro deste universo, existem os greys altos, os greys baixos, cinzas, existem os Só, reptilianos. só uma observação, esses greys que o James está falando são aqueles mais comuns que a gente vê, cabeça mais fininha, Isso, magrinho, com olhos baixinho, negros, tá? Que são os isso, casos maiores de abdução que acontece mais com esse daí. Só para localizar exatamente. o pessoal. Os sirianos e os pleidianos. É esse pleidiano, que é conhecido como nórdico, que provavelmente é uma raça mais desenvolvida que desenvolveu o desenvolvimento da telepatia, a comunicação mental, e que é diferente dos greys e dos reptilianos. E provavelmente foi essa raça de humanoides pertencente a outras galáxias que viajou através das teias cósmicas, se eu posso me dizer, através dos campos gravitacionais e visitou a Terra. O próprio Neil deGrasse Tyson, ao escrever o livro Origens, um astrônomo que não acredita em espíritos, um astrônomo que não acredita na imortalidade da alma, tanto ele como Ateu, graças a Deus, como dizem. ateu, graças a Deus, como o próprio Michio Kaku, mas é o Neil deGrasse Tyson. Ele vai dizer, olha, existe um universo inteligente paralelo ao nosso universo físico. Existem carros, existem cidades, existem metrópoles, existem inteligências povoando uma dimensão em que nós estamos dizendo que é a matéria escura, a energia escura. E que essa energia escura, essa matéria escura, compõe o universo que não é observável, que é regido por outros tipos de leis. Então, quando os espíritos vieram a Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados, há uma diversidade de civilizações inteligentes. E como eu falei das civilizações de nível 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E por que a humanidade não admite a realidade de que nós não somos a única raça humana na Terra? A prova vocês estão tendo aí. Imaginávamos que a pandemia seria um freio para o nosso desenvolvimento moral, ético e espiritual. E veio uma guerra, a guerra dos fake news, a guerra do ódio, da discórdia, da desconfiança. Os espíritos falam, todos nós falamos, como ontem eu comentava no estudo das obras de Sueli, que falamos de mundos de regeneração, que o planeta está passando de um mundo de provas e de expiação para um mundo de regeneração. Essas civilizações avançadas já atingiram outros patamares. É evidente que nós somos observados. Há uma pergunta que o Davidson me fez aí mais cedo. Depois tem uns da Helenice aqui. Estou só aguardando você Do terminar, Jimmy. concluir. O Mais perguntas. Chico teve, já que como é o nome dele que fez a pergunta? Jimmy. Então, Jimmy, você perguntou de Chico. Chico, em Desdobramento Espiritual, tinha essas experiências. O Divaldo também narra essas experiências. E o James Ney, que vos fala,
também teve essa experiência. E eu falava com o Davidson que hoje a gente está conseguindo até dar esse testemunho. Eu tive essas experiências fora do corpo físico, mantendo contato com estes tipos de seres que não são espíritos desencarnados. Eu vou deixar bem claro. Não se trata de espíritos São desencarnados. encarnados, mas o corpo físico deles é igual ao nosso perispírito, né? Seria assim. Exatamente, É Davidson. outro Muito tipo bom. de matéria. Só para Exatamente. esclarecer o pessoal. Que vibra em outra vibração, é outra energia, não é espírito desencarnado. É outra densidade corporal fora da nossa visão física. E eu tive inúmeros contatos que me levaria mais tarde, aí seria outro assunto, das minhas experiências na Chapada Diamantina, nessas percepções. Uma ressalva. O Nilson Pátero, quando ele foi abduzido em 73, ele foi chipado. O que é um chip? Ele foi colocado um microchip na estrutura psíquica de Dionísio Pátero. Tanto é que ele estava sendo telecomandado, se eu posso expressar. Ele estava sendo observado. Tanto é que a própria nave, não é? Volta e identifica ele num determinado local que ele ia passar. Aí eu pergunto a vocês, caros companheiros da Rádio Web, o que foi que Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, ao psicografar, se eu não me engano, no início do século XXI, o livro Tormentos da Obsessão. Foi neste livro que, pela primeira vez, se eu não me engano, em 2001, que o livro foi publicado, psicografado, em 2001, início do século XXI, o espírito Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, vai falar sobre a tecnologia utilizada pelos espíritos do mal, onde eles colocam microchips nas nossas sinapses. Deixa eu aproveitar, você já vai estar entrando na pergunta da Danice, né? Que ela fala aí, quem são os maus? Não sei se você viu aí, já está respondendo, né? E ela quer saber também o que aconteceu com o Nilson, como que ele está hoje. Como é que está aí na O Nilson, quando ele deu essa entrevista em 1998, ele estava com 65 anos, em 98. Se ele estivesse vivo hoje, ele estaria com 98 anos. Ele já faleceu, desencarnou, mas o Nilson vai dizer, no final da entrevista, Lenice, eu tenho certeza que em alguma parte do universo existe outro Nilson. Ele encerra o programa assim. Existe outra cópia de Nilson? Então, ele já faleceu, já tem muitos anos que ele faleceu, não é? Esse é uma da casuística estudado pelo grande o Uchoa, o general Uchoa. Eu peço a você para concluir aqui uma leitura do que o general Uchoa fala, de como essas civilizações já detêm uma tecnologia de viajar por espaços que nós ainda não imaginamos. E ele diz assim, então tenho um ensaio, um trabalho onde procuro explicar por que eles, os ETs, têm formas análogas à humana, tanto que os chamamos de humanoides. É que ele desenvolveram aqui e acolá, segundo as mesmas leis e condições materiais do universo. A espectroscopia, a física espectroscópica, mostra que a matéria daqui é a matéria das estrelas. A energia daqui é a energia das estrelas. Logo, aliás, nós vivemos em um universo que tem o condão de ser a expressão de uma unidade que seria a unidade divina, numa multiplicidade infinita de manifestações, ao qual tudo indica, parece que existem leis universais, princípios dominantes que governam toda a intimidade da matéria, da energia e da consciência em todo o universo. Então,
nós avançamos por caminhos que não são iguais, mas são análogos. Daí a aproximação da forma sem haver a identidade. Isso não é a monotonia do idêntico, mas a beleza do análogo. Ou seja, o que o general Uchoa falou é a resposta que os espíritos na codificação da era Kardec, que em cada mundo essas formas eles vão ter corpo similar à energia do seu planeta. O nosso corpo físico tem a densidade gravitacional do nosso planeta Terra. Essas civilizações utilizam da matéria de onde eles habitam. Portanto, isso é uma prova incontestável de que nós não somos a única civilização. Eu apenas citei os greys, os reptilianos, os pleiadianos, os sirianos. Esses são os mais conhecidos. Mas existe uma infinidade de raças. Quando, em 2016, eu estava em Mucugê, na Chapada Diamantina, eu tinha terminado de fazer uma palestra espírita, em uma casa espírita, acompanhado de 5 jovens. E eles e elas me convidaram para comer uma pizza. Era janeiro de 2016. Chovia muito nesse período na Chapada Diamantina, em Mucugê. E fomos para uma pizzaria. Eu carregava a minha câmera fotográfica. E lá, nesta pizzaria, chovia muito. E dentro da pizzaria só tinha nós. Eram 5 pessoas. E, de repente, eu comecei a perguntar se ali já tinha tido algum contato imediato de terceiro grau. Uma amiga nossa iria dizer: James, meu pai gravou um OVNI na Serra Capabode, e que isso apareceu em Fantástico na época, isso aconteceu em 94, a imprensa brasileira, o jornal, a televisão foi ver os fenômenos, os objetos voadores não identificados aparecendo na Chapada Diamantina em 94, e eu estava gravando a filha deste rapaz, desse funcionário do Banco do Brasil, que estava com a sua câmera VHS apontada para o OVNI, e quando esse OVNI se aproximou dele, ele teve um infarto e veio a falecer. E na medida que ela me contava, eu estava gravando, e com uma amiga nossa espírita, que tem a mediunidade da clarividência de ver espíritos, porque você vê o espírito, é o perispírito. Mas só que, neste caso, ela não estava vendo o espírito. E ela começa a me narrar: James, eu estou vendo uma forma de ser, que não é espírito, de mais de 2 metros de altura. Ele tem uma estrutura biológica completamente diferente da nossa. Ele está me dizendo que esta tecnologia que você está usando, que é a câmera que eu estava filmando, é muito primitiva e que ele não pode ficar muito tempo próximo a você, e que este ser vem lhe acompanhando já há algum tempo. Este ser, eu torno a repetir, não era espírito. Ele vem lhe acompanhando, você e aquele outro amigo seu, que é ufólogo, que há um ano atrás vocês estavam em um evento sobre espiritualidade e ufologia. Este ser já estava lhe acompanhando. E ele sempre procura manter uma certa distância de você, porque se ele fica muito próximo ao seu campo magnético, à sua aura, você pode sofrer uma descompensação energética e vir ter problema de saúde. A pergunta é: essa minha amiga não sabia que um ano atrás eu tive um encontro de ufologia em outra região da Bahia. E aí ela dizia que este ser de aparência humanoide, que parecia ser um reptiliano, que tinha outra estrutura, vibrando em outro campo gravitacional, e que iria se afastar
porque isso poderia trazer problemas. E como, de fato, aconteceu na prática, depois dessa experiência que eu tive, ao retornar para Salvador, eu tive uma descompensação energética muito grande, eu tive problema de diarreia, eu fiquei aproximadamente uma semana sem me alimentar, eu sentia que eu estava... É como se você passa por uma cirurgia, quando você faz a endoscopia e que você toma uma Fica anestesia, meio grog. e você fica completamente modificado. Eu sentia tudo isso. E foi nesse período, eu vou revelar isso pela primeira vez numa live, que eu nunca falei isso, né? Foi aí, nessa experiência, que eu tive como se este ser tenha colocado uma espécie... É como se tivesse potencializado o seu HD mental. Foi aí que eu comecei a perceber que a minha mediunidade, as minhas percepções extrasensoriais se ampliaram, porque a impressão que eu tive é que eles estavam instalando, mexendo com as minhas sinapses, com a minha epífise, para eu ter outras percepções de realidades que até então eu não tinha. E eu vivenciei isso no meu apartamento. Porque Para os relatos, as pessoas falam isso, né? Que amplia, alguns contatos então, ampliaram a percepção. Essas são os nossos relatos, provas incontestáveis de que há muitas moradas na casa de meu pai com o fenômeno UFO e OVNI. Deixa eu aproveitar, a gente tinha para falar também sobre o Dr. Artemio e os extraterrestres de Alcione. Sim. Mas vamos só finalizar as perguntas, né? A Helenice perguntou quem são os chamados maus. A gente começou a comentar e parou. E ela comenta aqui também que a mãe dela, já desencarnada, né? Teve 2 experiências em 45, pelo que ela está falando aqui, e que sempre afirmou essa crença nessa visualização de seres extraterrestres. Acho que ela teve alguma experiência assim, pelo que ela está falando aqui. E quem são esses maus? Pra gente... E tem uma outra pergunta também, de quem são esses maus, da Helenice. Uma outra pergunta, tem até um livro chamado Terra Oca, né? Tem vida intraterrena? Então surgiu essa pergunta também, né? Se dá para a gente comentar, só para a gente finalizar esse bloco, nós temos 8 minutinhos aí, para a gente tentar responder essas 2 perguntas. A Terra é oca. A vida em todas as faixas de vibrações. Nas entranhas da Terra, um abraço, Helenice. Nas entranhas da Terra, Helenice e Tenório, existe vida em outras vibrações. Porque eu estou tentando separar a questão dos espíritos e dessas civilizações. As regiões mais profundas da Terra é habitado por espíritos que têm outro tipo de densidade, não a densidade do corpo físico, que vibra em um estado primário, que vive nessas regiões, nas furnas da Terra. Como provavelmente pode existir outros tipos de civilizações que não têm essa densidade física e que habita as entranhas da Terra. Sabe por quê, Lenice? Porque eu venho batendo na mesma tecla. O planeta ele é inteligente. A Mãe Gaia é um organismo vivo. Ele é vida. O coração da Terra bate nas suas entranhas. Então, nós estamos interconectados com a teia da vida, com a teia da inteligência. Nos vulcões, quando está a erupção, aquela lava, existem bactérias que sobrevivem à densidade daquelas larvas. E respondendo bem rapidamente, Dr. Artemio, ele vai preparar uma equipe de espíritos de Alcione, que estavam reencarnando em massa. São espíritos que ele chama de Alcione, que não tem karma, não tem compromisso com a Terra, que o compromisso deles é apenas de amar a Terra, ajudar o progresso da humanidade.
e esses espíritos estão reencarnando em massa, espíritos alienígenas, como Filomeno de Miranda vai dizer no livro Transição Planetária, reencarnando em massa para ajudar o progresso da humanidade. Agora, quem os convidou? O governador espiritual da Terra, Jesus, deve ter mandado um zap para o diretor espiritual lá ajuda aí que a coisa tá feia aqui. Jesus mandou um zap, Helenice. E no zap, o Cristo, governador da Terra, mandou uma mensagem para o governador lá de Alcione. Olha, manda uma turma aí que já atingiu um patamar de evolução que venha reencarnar porque eu preciso urgente. Aí o governador lá de Alcione diz assim, mas, ô Cristo, o que está acontecendo no planeta Terra? É a música do nosso tempo, né? Helenice e do tempo de Davis. E do meu tempo. Alô, alô, Marciano. Enfim, a Terra está ficando louca, aquela música. Então, eles vêm... De Elis Regina. De Elis Regina. Eles vêm, estão contribuindo para mudar o planeta. Mas a pergunta que vocês certamente devem dizer, mas, ô James, o que está acontecendo com o mundo? Será que o planeta ainda não aprendeu em plena guerra? Nós estamos nos primeiros segundos da grande transição que a humanidade está passando. Tudo passa. O governo de César, que queria ser o dono do mundo, passou. Tudo passa. Chico tinha razão. No último capítulo do livro, A Caminho da Luz. A mensagem de Emmanuel era profética, entre aspas. E ele dizia que a humanidade chegaria a uma época que nós seríamos responsáveis ou não, com o nosso livre-arbítrio coletivo da humanidade, de impulsionar o progresso da humanidade ou não. E se nós travássemos uma guerra, ainda teríamos momentos de grandes dificuldades. Atrapalharíamos o nosso progresso espiritual. Portanto, a guerra que está tirando vida do outro lado do mundo está afetando a todos nós. Só nos cabe, eu estou encerrando as nossas considerações com a solicitação da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira soltou uma mensagem para todas as federativas, para todos os centros espíritas no território brasileiro e fora do mundo, e fora do Brasil. Que façamos preces de paz para mudar a psicosfera do nosso planeta e nós sintonizarmos com os espíritos benfeitores. Gratidão, muita paz. Obrigado, Ney. Estamos já nos minutinhos finais, né? Realmente, quando você fala das energias, que eles manipulam as energias, não quis te interromper na época, né? No momento, mas quando a gente dá aula sobre energias alternativas na faculdade, ou quando a gente fala sobre alimentação, energia dos alimentos, a nossa ciência ela fala que a natureza toda do planeta, que alimenta todos os seres do nosso planeta, aproveita de 1 a 2% de energia solar para tudo isso, garantir toda a vida, toda a vegetação, fazer fotossíntese. Aí a gente pergunta, e os outros 98, 99%? Estamos começando a saber aproveitar agora. Você vê o campo que nós temos aí para trabalhar, né? 98%, 99% da energia solar, a gente não sabe aproveitar, né? Esses seres sábios, como você disse lá atrás. E também quando se fala dos maus, né, muitas vezes a gente tem essa impressão que os greys, né, são os vilões, né? Então existem relatos controversos, né, que eles estão fazendo coisas boas, mas às vezes parecem que são coisas ruins, violam o livre-arbítrio da pessoa, sequestram a pessoa, então é uma coisa complicada ainda para se entender, né? E tem vários relatos, né, de coisas boas e coisas ruins que aconteceram, né? Mas envolve também o que a pessoa percebeu, que às vezes a gente percebe coisas diferentes, leva tudo para o lado negativo, né? Então é complicado a gente analisar, tem que ver caso a caso. E para a gente finalizar também, são assim, acho que a gente começar a perceber, todos nós temos alguma coisa de percepção do além, né, espiritualmente. Eu tive um caso rapidinho que aconteceu uns anos atrás, em sonho, para mim foi em sonho,
que assim, a gente foi, eu uma turma, tinham 4 ou 5 comigo, a gente foi no meio do mato, num lugar, tinha uma pessoa presa, libertamos essa pessoa, e fomos no meio do mato, chegamos lá, uma nave. E essa pessoa entrou, né, agradeceu por ter resgatado ele, e aí eu fiquei na porta, né? E aí sei que eles falaram assim: você já entrou? Eu falei, nunca. Falou, quer conhecer, quer entrar? Eu falei, sim. Acabou, não lembro mais nada do sonho. Por isso apagou, né? Mas assim, foi interessante que para mim foi muito real. Eu lembro até hoje os detalhes, né? Achei estranho, não vi uma explicação para isso até hoje. Mas foi um sonho muito real, muito real, né? Acho que todos nós temos alguma coisa ali, ou próximo da gente sempre acontece fenômeno. Acho que para a gente finalizar, que já acabou o nosso tempo, dizer assim que nós temos cada vez mais, como o Divaldo disse também, se preparar para conviver com outras civilizações daqui acho que a alguns anos, né? Hoje as coisas acontecem aqui e ali, assim, só para deixar registrado aqui, as pessoas não têm ideia de quantos acontecimentos existem, como o Ney falou, desde o tempo das cavernas, quantos acontecimentos tem hoje, né? A pessoa fala, mas por que eles não vêm e fazem contato direto com a gente? Uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei muito interessante, que era assim, eles não têm muito contato porque primeiro não é permitido, não é o momento ainda, né? E segundo, eles falam que nós somos um povo muito bruto, muito bélico, né? Guerreiro, e é que nem como uma pessoa, assim, uma pessoa ruim, uma pessoa desagradável, a gente não quer ficar perto, né? Então eu achei interessante uma vez que eu li um relato de uma pessoa que teve um contato com um ser desse, falou, vocês são muito bélicos, muito, né? Ou seja, nós somos um povo ruim ainda, né? E não é agradável para eles ter contato com a gente, infelizmente ainda, né? Mas a gente quer agradecer, ficou algumas coisas ainda, né, por falar, que a gente tinha combinado, né? E depois vamos ver se você tiver oportunidade, a gente Vamos continuar esse sim assunto, a marcar gente o continua. terceiro momento. A gente já combina depois do programa, né? E eu queria agradecer sua presença desde já e chamar o Tavares para fazer a divulgação do programa. Tavares, está por aí? Divulgação da programação da rádio, aliás, né? Pois é. Tavares? Bom, Tavares me Enquanto parece que foi abduzido, abduzido. levado aí para outras Outras dimensões lá da dimensões. região do Ah, Rio Grande do Norte. inclusive, enquanto ele não aparece, isso que a gente estava falando, né? Tudo das outras dimensões. Tem o filme, lógico, ficção, mas entra um pouco nesses assuntos, né? Do Flash, né? O Flash ele fala muito isso de matéria escura, das outras terras, né? Outras dimensões, dos clones, dos sósias, né? Então ele fala muito disso, né? São de uma forma assim, ficção, né? Mas algumas teorias que assim parece que vêm os filmes até para começar a gente a preparar o ser humano para o que está por vir, para os conhecimentos que estão por vir. Um dos Você falou fatos que Jornada das Estrelas também, né? teve um caso aqui de Osiris Silva, né, que era o ministro da Aeronáutica na época, e que ele estava dentro de um avião, o próprio ministro da Aeronáutica na época do período da ditadura, ele teve um contato, ele viu uma forma, um UFO, um OVNI, seguindo o seu avião. Isso o próprio relato do ministro da Aeronáutica. O caso de Colares, né? O perdão, de Colares, lá em Belém, não é? Que eram chamados de chupa-cabra, que eram OVNIs que apontavam laser e tiravam o sangue e o DNA. É provável que esses seres, que é chamados os greys bons e bonzinhos, mas eu diria que eles não tenham a intenção de nos prejudicar, porque a Hollywood passa isso. Hollywood passa filmes que não tem nada a ver, não é nada daquilo, de querer matar, destruir, povoar o planeta. Aquilo é ficção, é criação de Uma propaganda mentes muito negativa, né? negativa. Pelo contrário, eles vêm e tentam conhecer a nossa estrutura genética. O que é que nós fazemos nos laboratórios quando examinamos os animais? Não é as pesquisas com os animais, pesquisas positivas e não pesquisas negativas. Então, certamente, eles devem fazer isso de conhecer como é que nós somos,
a nossa estrutura. Então, o caso de Onilson, para mim, é um dos casos mais fascinantes da história da ufologia mundial no século XX. Porque quando ele foi clonado, isso é uma hipótese do livro que eu estou escrevendo, de que esse clone dele, o corpo físico, é a vestimenta desses seres que já domina a tecnologia do DNA, do cromossomo, não é? E que são probabilidades, possibilidades dessa civilização já deter o conhecimento da tecnologia, da manipulação do DNA, do cromossomo. Porque, um exemplo, nós somos uma civilização que estamos avançando, não é? A tecnologia, como eu falei aqui, das civilizações. Vai chegar um momento de que nós seremos altamente tecnológicos. Mas eu encerro, eu vou enfatizar o espírito, na medida que o espírito vai evoluindo moralmente, intelectualmente, espiritualmente, eu vou deixar bem claro isso. Ele vai intelectualizando a matéria. E o que é intelectualizar a matéria? No momento que eu estou evoluindo moralmente, a matéria se modifica por conta da minha modificação espiritual. Então, essas civilizações deixam... Esse é o princípio da física quântica até também. Pois esses seres, da matéria. Essas civilizações não têm uma densidade pesada do seu corpo físico, porque eles já intelectualizaram a matéria, modificou a matéria, mas nós ainda somos uma raça que ainda temos intestino grosso e intestino fino, que nos alimentamos de forma animal, não é? E que precisamos mudar. É claro que a nossa estrutura biológica daqui a 3.000 anos, 2.000 anos, vai ser completamente diferente. Teremos olhos mais avançados por conta da densidade da nossa luminosidade. A nossa epiderme, daqui a 2.000, 3.000 anos, nós não teremos essa aparência que nós temos hoje. Ela vai se modificando. Vai mudar. Vai se adaptando, né? A natureza vai se adaptando. Você vai mudando a sua forma física à medida que o espírito vai se modificando. Agora, o que eu posso dizer? Seremos uma raça tecnológica, né? Seremos uma raça que a tecnologia, a nanotecnologia, vai estar totalmente intercambiada com a nossa biologia. Né? Nós somos o Denorex, eles são nós amanhã, né? Nós vamos ser o que eles são hoje. Exatamente, né? Vamos, nosso tempo está esgotado. Deixa eu chamar o Tavares de novo, ver se ele apareceu aí. Tavares vai fazer a divulgação da rádio. Tá aí agora. É que eu estava em Capela, e para sair de lá na velocidade da luz, eu levo 400.000 anos, ou 4 segundos. 400 anos. Então, eu fui lá e voltei 2 vezes, mas porque eu usei a velocidade do pensamento, porque sem usar a velocidade da luz, 300.000 quilômetros, leva muito tempo. É pouco, hein? O pensamento é bilhões de quilômetros por segundo, segundo os espíritos. Então, daqui para Capela são 42 anos-luz. Então, multiplica isso aqui por 42, que a gente vai ver um bocado de distância. Mas muito bem, eu já estou aqui na Terra, graças a Deus. E aí eu tenho uma novidade muito boa para vocês, que vocês voltam a partir hoje das 3 horas da manhã para fazer programa. Não sei se o meu amigo Davidson falou isso para você. Se eu não for abduzido, eu vou estar por aqui. Não vai ser abduzido não, querido, não se preocupe não. Vai estar aqui 3 horas da manhã, junto com o seu James Ney. Por quê? Desde segunda-feira passada, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela está agora com uma programação noturna, de domingo a domingo, sempre a partir da 00:30 até por volta mais ou menos das 6 horas da manhã. Então, o que é isso? São esses programas que são realizados durante manhã, tarde e noite aqui na Web Rádio, a partir da 00:00, 00:05 mais precisamente,
a gente começa a reproduzir esses programas dentro de um padrão de escolha, porque hoje mesmo nós temos quase 10 programas, então não vai dar, tem programa de 1h30, então não dá, a gente vai ter que fazer uma escolha. Mas o importante é isso, é que vamos ter uma reprise desses programas agora. Então nós temos programação manhã, tarde, noite e madrugada também. É com muito prazer que nós anunciamos que dia 4 de abril, mais precisamente numa terça-feira, a professora Amélia Casalma, de Angola, África, vai estar estreando um programa aqui conosco, chama-se Educação Planetária, segunda-feira, 10h35 no Brasil, 15h35 em Angola, com a participação do nosso José Antônio Cruz, de São Paulo. Também em abril, mas só que no dia 12, o nosso Luciano Klein, presidente da Federação Espírita do Ceará e escritor espírita, acabou de escrever um livro, lançou faz pouco tempo, sobre Bezerra de Menezes. É um livro com mais de 1000 páginas. Bezerra de Menezes, O Homem, o Seu Tempo e a Sua Missão, que inclusive é o nome do programa que ele estreia dia 12, terça-feira, às 19 horas. Todos esses dois programas, tanto da Amélia como do Luciano, por enquanto, será um programa quinzenal devido à agenda dele, mas depois vai equacionando para um programa semanal. Então, estejam ligados, dia 12, para quem não sabe, é um dia depois, dia 11, o Bezerra de Menezes voltou para o plano espiritual lá em 1900. Eu também quero chamar a todos e convidar para sábado próximo, 19 horas, nós teremos o estudo da Revista Espírita de Kardec, de 1858. Na realidade, esse é o primeiro artigo, Diferentes Naturezas de Manifestação, porque nas 2 semanas passadas nós fizemos a introdução, mas nessa semana mesmo a gente vai começar o primeiro artigo, e a partir daí sempre, cada semana, um artigo na sequência lógica e natural da Revista Espírita, desde janeiro de 58. E vão estar nesse programa a Mauri Gava, do Paraná, a Luciane Araújo, do Céu de Rio de Janeiro, e o Carlos Eduardo, aqui de Natal. No dia 31... É o último sábado de abril, dentro do programa da Revista Espírita, nós estaremos com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Goldinho, fazendo um programa aqui com a gente, e muito interessante, com a participação de alguns amigos que vão estar aí assessorando para ele falar sobre Jesus de Nazaré, modelo e guia dentro da Revista Espírita. Então, como abril tem 5 semanas, a última semana, que é a 5ª semana, será com o grande presidente da Federação, atual presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Goldinho. Então, essa é a nossa programação. Lembrando que daqui a pouquinho, como diz um amigo meu, daqui para pouco, né, nós teremos o programa Mulher, Mãe, Família e Sociedade, dentro do Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, aí com a Helenice Cavalcante e uma série de amigas suas que vão fazer um devoteio maravilhoso. Essa é a nossa programação e avisos para hoje. Obrigado. Nós que agradecemos, Tavares, pela divulgação de tantos assuntos que a gente pode enriquecer a alma, né? E vamos terminando o nosso programa, né? Agradecendo ao James pela participação, né? E já estamos convidando, vamos ver lá nos bastidores, se a semana que vem a gente continua o assunto, que ainda faltou coisa para falarmos, né? E a gente queria agradecer a sua presença, a sua participação, agradecer a todos aqui, a Helenice, que vai ter um programa daqui a pouquinho, a Lúcia, a Sandra Souza, né? A todos que participaram aqui conosco, ao Jimmy, que mandou perguntas também, e agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, pelos conhecimentos e por viver num planeta tão lindo, né? Que infelizmente muitas vezes destruímos, mas viver num planeta tão lindo. E assim, vamos encerrar o programa com aquela frase que eu encerrei semana passada, de um sábio: há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. Que Deus abençoe a todos. Boa semana a todos.